Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a refletir sobre uma palavra derivada do árabe, talismãs, que significa consagrar, isto é, toma-se um objeto, seja ele qual for, e esse objeto é consagrado a uma divindade e passa-se a acreditar que esse objeto consagrado passa a ser como se a representação daquele Deus, estando, então, esse objeto impregnado dele, que o indivíduo conserva com ele próprio. E esse objeto, seja ele o que for que o indivíduo tenha dado, consagrado a esse Deus, para ele, indivíduo, teria propriedades mágicas com a função de evitar o mal e atrair a boa sorte. Existem desde sempre, impressionantemente usados pelas religiões pagãs. E continua na moda, hoje, em nossos tempos, em nossos dias. Analise-se, principalmente, isso é durante todos os dias do ano, mas principalmente no fim do ano, quantos talismãs são preparados para atrair a sorte. Quando alguém vai casar, que cores deve a noiva levar consigo? Ao buscar um emprego, o que levar no bolso para lhe dar sorte? E o alho no bolso para afastar a inveja? A planta espada de São Jorge, o sal grosso, enfim. A confecção e o material é diverso e pode ser usado desde uma pedrinha, um pedaço de couro, ossos, plantas, metais, madeiras, e que podem ser usados nas casas como adorno ou colocados nas carteiras ou junto ao corpo ou em bolsas. Também há desenhos, sinais, riscos, círculos entrelaçados, triângulos, palavras ininteligíveis e sinais cabalísticos. Essa forma ininteligível tem como objetivo impor-se ao homem que é inclinado ao sobrenatural e ao mágico. Dessa realidade surge a questão: os talismãs têm o poder de atrair espíritos? Na realidade, os objetos materiais nenhum poder exerce sobre os espíritos melhores ou superiores. O que os atrai são os objetivos elevados do ser. Agora, os espíritos inferiores podem sim se interessar e se tornarem uma convivência habitual que, sem dúvida, caminhará para consequências nefastas se estabelecer uma dependência, uma vez que eles não fazem nada a troco de nada. Mas há quem diga: quando vou fazer algo para que eu me sinta seguro, eu tenha que usar determinado objeto lá, determinado talismã, e aí eu sinto que eu vou ter sorte, as coisas dão certo. Na realidade, não é o objeto. A emoção, o sentimento, o pensamento é que o ser, estando confiante, exteriorizou-se nessa segurança, centrando-se ao sucesso. E precisa que frisemos que nenhum objeto material
pode ter qualquer virtude, tanto para provocar benesses, como males e azares. Em toda codificação, os espíritos ensinam a inoperância do emprego dos signos e das formas cabalísticas, informando que aqueles que as empregam e usam relevam ou revelam a própria inferioridade, mesmo quando agem em boa fé, por ignorância, ou quando se divertem como espíritos zombeteiros que são. Um encarnado pode dizer: traçarei tais sinais, direi tais palavras, farei certos gestos, e quando os fizer, estarei chamando o espírito X. Isso funciona? Recorde-se que neste caso está implícita a evocação, e o sinal usado é a expressão de um sentimento que se projeta e que tem um endereço determinado e poderá sim atrair esta ou aquela mente interessada no assunto e na recompensa que terá. Espíritos superiores jamais usam, empregam ou atendem. Os inferiores sabem ser esse meio excelente e, mesmo que não haja pagamento, fascina a imaginação e estabelece a dependência do encarnado com eles, e isso lhes é a maior paga. E aí vem a pergunta em O Consolador, questão 113. Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhadas de uma atuação infeliz e fatal? Resposta: os objetos, mormente os de uso pessoal, têm sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção de espíritos perturbados, de seus antigos possuidores no mundo. Se houve um apego, e se esse apego é mantido, razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutar contra os fetiches para considerar tão somente os valores éticos do homem na sua jornada para a perfeição. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.